Eu hoje não vou ler Fernando Pessoa. Quero apresentar para vocês Dom Pedro I. Não sei, tá dando para ver? Em Portugal, eu nem sabia disso, ele foi chamado Dom Pedro IV. Vai ser uma leitura. Deixa eu ver se eu mexo aqui sem prejudicar nada. Fica aí. Eu acho que ficou. O início, eu gostaria de ressalvar aqui este livro, A História Não Contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos. Portanto, é uma biografia de Dom Pedro I, que eu, como disse, comprei em Lisboa, de Paulo Resulti. Comprei lá. E outra coisa eu gostaria, eu sempre depois eu lembro, né? O livro que eu tenho de Fernando Pessoa é um livro comprado também em Lisboa, original, na própria livraria que ele frequentava. Ainda existe essa livraria, como existe o Café Centenário, onde Fernando Pessoa frequentava, tirei foto com ele, que ele tem uma estátua dele lá nesse café. E eu tirei, mas como disse, roubaram minha máquina, roubaram minhas fotos todas. Mas esse é Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, o nosso herói. A leitura vai ser um pouco extensa, mas quem gosta de história, talvez. Eu vou abreviar aqui uma história que é a seguinte. Dom Pedro I, ele estava aqui no Brasil, e Dom João VI, quando voltou a Portugal, ele deixou Dom Pedro I com 7 anos, né? Tem até o dia do fico, né? Se é para o bem do povo. Não é frase, realmente, é o dia do fico. Se é para bem da nação e bem do povo, diga o povo que fico e tal. Dona Leopoldina, a princesa Leopoldina, foi muito importante, assim como foi também o seu ministro, agora eu não estou me lembrando, talvez que por meio por fim eu me lembre. Quer dizer que a história se dá porque Dona Leopoldina, a princesa Leopoldina, recebeu uma carta de Dom João VI de que a coroa portuguesa
queria destituir o Dom Pedro I aqui no Brasil como príncipe regente. Ele vinha de Santos, deu sua namorada lá com a Marquesa de Santos, e Dona Leopoldina escreveu uma carta para ele, avisando de que havia chegado essa comunicação e que se Dom Pedro se apressasse em proclamar a independência do Brasil, para que o Brasil deixasse de ser colônia e passasse de fato a ser um país soberano e livre. Eu vou ler aqui para vocês. O início da independência real. Sem os militares portugueses à porta e aconselhado por ministro do calibre de José Bonifácio, Dom Pedro daria agora prosseguimento às reformas que começara ao assumir o cargo de príncipe regente. A 16 de fevereiro, ele instituiu um colégio de procuradores que deveria ter representantes de todas as províncias brasileiras e se reuniria no Rio de Janeiro em 2 de junho de 1822. Esse corpo seria consultativo, uma espécie de Conselho de Estado, ao qual caberia auxiliar o príncipe à medida que este fosse encaminhando o Brasil para o regime constitucional. Na Bahia, a 17 de fevereiro, teve lugar uma revolta contra o governo e as tropas portuguesas. Os patriotas, em maior número, mas sem disciplina militar, perderam e tiveram de se retirar da cidade, dando início a uma violenta guerra civil. Os patriotas baianos foram soldados por Dom Pedro, que prontamente decretou que as tropas portuguesas no Brasil deveriam submeter-se à sua autoridade ou deixar o país. Apesar de algumas cidades de Minas Gerais se terem mostrado, como São Paulo e o Rio de Janeiro, tantos fiéis à regência de Dom Pedro, quanto contrárias às ordens das cortes, o mesmo não aconteceu com uma das suas principais cidades, Ouro Preto. Dom Pedro, percebendo a necessidade de integrar as 3 províncias por completo na sua causa, partiu para Minas a 25 de março. Com uma grande tropa para subjugar a cidade? Não. Com 4 companheiros de viagem e uma escolta formada por 3 soldados. A chegada do príncipe às cidades que ficavam ao longo do caminho causou o efeito que ele deveria ter imaginado. Foi saudado entusiasticamente. Afinal, fora as efígies em moedas e medalhas, somente o povo da Bahia e do Rio de Janeiro tinha visto e se tinha aproximado de um membro da família real. Lembremos-nos de que muito mais que uma celebridade, condição de que gozaria nos dias de hoje, na época o príncipe era ungido, o destinado a ocupar um trono ancestral e a herdar nações.
Ao chegar a Ouro Preto, Dom Pedro lançou uma proclamação para que a cidade se submetesse a ele, no que foi prontamente atendido. Pacificada Minas Gerais, o príncipe instituiu eleições e voltou ao Rio de Janeiro, onde foi recebido com júbilo pela população. A 13 de maio, a maçonaria conferia-lhe o título de defensor perpétuo do Brasil. Uma semana depois, a Câmara do Rio de Janeiro solicitava dele a convocação de uma Assembleia Constituinte. O príncipe submeteu o pedido ao Conselho de Procuradores, a quando, na sua reunião em 2 de junho, com o pedido aprovado por maioria absoluta, Dom Pedro lavrou o decreto de 3 de junho, que convocou a Assembleia para se reunir no ano seguinte. Para a Bahia, ainda tomada pela guerra entre portugueses e brasileiros, despachou em julho um militar francês de nome Pierre Labatut, que vivenciara na Europa diversas batalhas. Labatut ficaria à frente de uma expedição de cerca de 300 soldados e oficiais, cujo objetivo era prestar ajuda aos patriotas. A marcha dos acontecimentos levou o príncipe, afoito por honras e glórias, a encarnar por completo o espírito de independência dos brasileiros, sobretudo após a morte de Dom João Carlos. Em agosto, Dom Pedro chamou de volta os deputados brasileiros junto às cortes em Lisboa e declarou guerra às forças armadas portuguesas que ainda permaneciam no Brasil. Além disso, lançou manifestos às nações amigas para que daquele momento em diante tratassem diretamente com o governo local e não mais com Portugal. O assunto foi notícia nos principais jornais da Europa. Em setembro, fazendo uma análise dos últimos acontecimentos no Brasil, o jornal londrino The Courier via assim a questão toda. Há algumas semanas aludimos à possibilidade de que a conduta do príncipe real, opondo-se à vontade das cortes soberanas e aos parentes desejos de seu pai, resultaria de uma combinação política entre eles, a fim de garantir o Império Brasileiro para a Casa de Bragança. Não sei se falei aqui, quando Dom João VI partiu, disse ao filho: "Filho, se for para proclamar a independência do Brasil, que seja você." As considerações continuavam. A imprensa britânica revelou o seu conhecimento de uma carta íntima e particular trocada entre Dom Pedro e Dom João VI em 19 de junho, na qual o príncipe lembrava ao pai as palavras ditas antes de o rei partir do Rio de Janeiro: "Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros." Falei sobre isso bem antes.
porque eu já li toda essa biografia, tenho algumas coisas na memória. O jornal acrescentou ainda: estamos curiosos para saber o que as cortes soberanas dirão ao rei quando da revelação dos desígnios secretos que animaram o príncipe. Após o seu regresso a Portugal e a mudança do regime, o bonacheirão Dom João, tendo as cortes a governar em seu lugar, abria todos os dias os jornais de Lisboa e dizia, segundo os cronistas da corte portuguesa: vamos ver o que eu decidi ontem. Com isso, fazia alusão às leis publicadas em seu nome e sem o seu conhecimento. Seria importante revermos a imagem de rei covarde e pusilânime, imaginando se, na realidade, não estaria ele por trás da independência brasileira, assegurando ao filho e ao futuro neto, Dom Pedro II, a coroa do maior país da América do Sul. De todo modo, não era apenas Dom João que jogava. Como ele mesmo afirmou em carta ao filho, o rei era o único a favor de Dom Pedro. Dona Carlota e outros urdiam para que Dom Miguel assumisse o trono. Talvez tenha partido desses antagonistas a divulgação na Europa da carta de Dom Pedro, dizendo que o pai o instruíra a separar o Brasil do Império Lusitano. A grave revelação de que o rei de Portugal estava mancomunado com o príncipe regente do Brasil poderia ser o suficiente, se bem conduzida a trama para afastar Dom João do trono português. Nem tudo no Brasil, porém, obedecia rigidamente a um plano reconhecido, e ainda havia muito trabalho a ser feito. Se alguns portugueses, funcionários públicos, militares, etc., haviam alinhado com ideias do príncipe, isso não ocorreu de maneira unânime. Tendo percebido o rumo que o país seguia, o governador do Rio Grande, General Saldanha, pediu a demissão do posto e, procurando honrar o seu juramento ao rei de Portugal, quis regressar à Europa. No entanto, foi preso e levado para o Rio de Janeiro, onde Dom Pedro o mandou soltar. Tanto o príncipe quanto José Bonifácio tentaram aliciá-lo para a causa brasileira, mas foi em vão. No fim, Dom Pedro acabou por concordar com o seu regresso a Lisboa, ao que se seguiria o de diversos outros amigos e antigos colaboradores. Enquanto isso, São Paulo, que sob a liderança de José Bonifácio se havia aliado ao príncipe, causava agora problemas. Parte do governo decidiu posicionar-se a favor de Portugal e expulsar Martim Francisco da Junta Governativa de São Paulo. O Andrada foi preso e enviado para o Rio de Janeiro. Ali chegando, foi nomeado ministro do Tesouro pelo irmão, que então ocupava o cargo de ministro de Estado nos negócios do Reino do Brasil e negócios estrangeiros. A indisposição entre os irmãos Andrada
e o governo paulista fez com que o presidente da junta de governo da província fosse demitido, mas como ele não partisse para o Rio como ordenado, Dom Pedro resolveu fazer o mesmo que fizeram em Minas e apaziguar a capitania. 7 de setembro. Dom Pedro partiu do Rio de Janeiro para São Paulo em 14 de agosto. A cidade voltava à sua vida após a mudança de planos de Dom João VI em 1807, que em vez de mandar o filho para lá acompanhado de uma tia-avó, decidira embarcar a família inteira para o Rio de Janeiro. No dia 13, antes de deixar a capital, Dom Pedro publicou um decreto redigido por José Bonifácio, mediante o qual nomeava Dona Leopoldina regente em seu lugar, sendo-lhe autorizado despachar com os ministros, os secretários e o Conselho de Estado, enquanto o príncipe estivesse a viajar. Dom Pedro vinha acompanhado de uma pequena escolta formada por um secretário, 2 criados, o jovem militar brasileiro Francisco de Castro Canto e Melo e Francisco Gomes da Silva, o Chalaça. A exemplo do que ocorrera em Minas, durante a viagem a comitiva engrossou, recebendo a adesão de cidadãos notáveis da região do Vale do Paraíba. No dia 24, já no subúrbio paulista, Dom Pedro pernoitou na Penha, de onde despachou Chalaça e Francisco de Castro, promovido por ele a alferes havia 3 dias, para verificarem o espírito dos moradores da cidade, segundo a recordaria Castro em 1864. A 24, 10º dia da jornada, passou o príncipe na povoação da Penha. À noite, por ordem do mesmo, eu e Francisco Gomes viemos à cidade a fim de observarmos o estado em que ela se achava e podermos prestar exatas informações a respeito. Regressamos à meia-noite, dando notícias da perfeita quietação em que a tínhamos encontrado. Dom Pedro e sua comitiva entraram em São Paulo logo pela manhã. Os cavaleiros venceram a colina da Penha e avistaram ao longe uma outra cercada de várzeas, local fácil de ser defendido pela posição geográfica. O alto da colina ostentava as torres de 8 igrejas, 2 conventos e 3 mosteiros. Comparada ao Rio de Janeiro, a cidade era diminuta. Passando pela várzea do Carmo, Dom Pedro subiu a ladeira do Carmo, em direção ao então núcleo urbano, que pouco lembrava a capital. As construções eram, na sua maioria, feitas com pau a pique ou taipa de pilão, ambas usando o barro como elemento principal. Eram raros edifícios feitos de pedras ou tijolo. As mulheres escondiam-se, viam, mas não eram vistas. Por detrás das treliças
e muxarabiés das janelas, herança moura que já fora banida do Rio por decreto de Dom João VI. Ao contrário da antiga sede da corte, São Paulo não possuía iluminação pública. O comércio era de gêneros de primeira necessidade e havia poucos luxos importados. A escrava Lucrécia Cananéia Galvão, de 9 anos, viu Dom Pedro, ingressou em São Paulo. Viu quando Dom Pedro ingressou em São Paulo. 112 anos depois, em 23 de dezembro de 1934, ela recordava, ainda lúcida. Ele chegou a cavalo, acompanhado de muitos moços, e trazia sua roupa com um pouco de barro da estrada. Ele era um moço bonito, de olhar alegre e de barbas suíças. Quando a apeou do cavalo, então causava admiração. Alto, elegante e sem luxo. Outra testemunha da entrada de Dom Pedro foi Francisco de Assis Vieira Bueno, que tinha pouco mais de 6 anos quando viu o príncipe adentrar a cidade na manhã de 25 de agosto. Ele lembrar-se-ia da chegada, dos fogos, do canhoneiro e da festa. Vira o futuro imperador atravessar a galope a ponte do Carmo e parar no meio da ladeira, onde foi recepcionado pelo bispo Dom Mateus Pereira e por representantes políticos. Vieira Bueno registrou um boato interessante nas suas memórias. Dom Pedro teria estado na cidade na véspera, na calada da noite, incógnito, com Chico de Castro. Teria ali conhecido a irmã divorciada de Alferes, Domitila de Castro, do Canto de Melo. A futura Marquesa de Santos, Domitila de Castro, chamada a Titília, poderia ser descrita como atraente para o modelo de beleza da época. Era também simpática, espirituosa e muito divertida. A sua pele clara e bem cuidada deve ter chamado a atenção de Dom Pedro, bem como os seus olhos de um profundo tom de verde. O nariz delicado era levemente curvo, a boca bem feita, com dentes brancos. Por ser alta, os seus quadris e seios avantajados não pareciam desproporcionais e não apresentava músculos ou ossos aparentes. 9 meses mais velha que o príncipe e 11 mais nova que Dona Leopoldina, aos 24 anos, Domitília já era mãe de 3 filhos e estava separada do marido, o alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça. Felício era moço fidalgo da Casa Real, filho do capitão-mor Felício Pinto Muniz Coelho da Cunha, dono de lavras de ouro na fralda da Serra de Cocais, onde a família estabelecera um feudo que originaria a cidade de Barão de Cocais. Felício e Domitila casaram-se em São Paulo no dia 13 de janeiro de 1813, partindo em seguida para Minas. Ali se estabeleceram, ela com 15 anos recém-completados e ele 24. A união
foi das mais felizes, não foi das mais felizes, porque Domitila, diferentemente das outras mulheres do seu tempo, não aguentou calada os maus tratos do marido. Pegou nos filhos e regressou à casa paterna, no que foi logo seguida por ele. Eu vou dar um pulo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Bem, sabemos que Dom Pedro realmente teve essa amante, Domitila, Marquesa de Santos, que Dom Pedro se apaixonou por ela, vindo inclusive a morar de frente do palácio de Dom Pedro. Ele trouxe ela para o Rio de Janeiro e ela era um desagravo para Dona Leopoldina. Mas eu vou pular aqui esse texto para falar de Dona Leopoldina. Dona Leopoldina dizia ao marido: Pedro, o Brasil está como um vulcão. Eu acho que essa aqui se trata da carta que Dona Leopoldina fez para Dom Pedro ainda quando ele estava a caminho antes de declarar a independência, suponho. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Queriam que Pedro voltasse para Portugal. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho do Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelo despotismo das cortes, que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O ponto está maduro. O pomo está maduro. Colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Está falando aqui daquele ministro que ajudou Dom Pedro na independência.
Ouvi o conselho do vosso ministro, se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois, tereis o apoio do Brasil inteiro e, contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Leopoldina. José Bonifácio, eu queria falar, foi esse primeiro-ministro que deu toda a força para Dona Leopoldina tomar essa decisão. Ambos, tanto Dona Leopoldina quanto José Bonifácio, apelaram para o orgulho de Dom Pedro e tocaram na questão de que tudo o que ele fizera e decretara no Brasil seria desfeito pelas cortes portuguesas. Se acatasse as ordens das cortes, Dom Pedro deixaria o Brasil como virtual prisioneiro delas. Infelizmente, até hoje, nenhuma das cartas, nem a de Dona Leopoldina, nem a de José Bonifácio, foram fisicamente localizadas. Sabe-se delas devido a publicações realizadas a partir de décadas de 1920, em que aparecem citadas, copiadas de um folheto raro de 1826, onde teriam sido publicadas inicialmente. A dar secreto a estas cartas, elas sim teriam o poder de levar o príncipe a revoltar-se e tomar uma atitude intempestiva diante de todos, como fez, em vez de, por exemplo, lavrar um decreto e lê-lo no teatro naquela noite. São interessantes duas passagens da carta de Dona Leopoldina, como o apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Este trecho é como um eco daquilo que Dom João teria aconselhado a Dom Pedro antes da partida em 1821. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Dona Leopoldina e Dom João provavelmente conversaram sobre o futuro do Brasil antes da despedida. No outro trecho ela diz: já dissestes aqui o que ireis fazer em Portugal, em São Paulo. Fazei, pois. Dom Pedro já teria então decidido a separação do Brasil de Portugal. Embora a independência real se tenha dado quando do não cumprimento dos decretos e ordens régios vindos da antiga metrópole, e essa seria feita em São Paulo. É o que a carta sugere. Vou dar outro salto aqui. Segundo o relato do padre Belchior, parente dos irmãos Andrade e testemunha ocular dos acontecimentos de 7 de setembro, Dom Pedro
além das cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, bem como da decisão de separação tomada pelo Conselho de Estado, recebera mensagens de Chamberlain, diplomata inglês radicado no Rio de Janeiro. O padre Belchior refere-se ao britânico como o espião de Dom Pedro. Também haveria outra carta junto às demais, escrita por Dom João VI. Assim como Dona Leopoldina, que só se valia de pessoas confiáveis ao enviar cartas aparentes, podendo, desse modo, desabafar sobre a vida no Brasil, certa de que as missivas chegariam ao destinatário e não seriam violadas, não teriam Dom João VI e Dom Pedro estabelecido algum meio seguro de comunicação mediante o qual as cartas não eram vigiadas? Poderiam ter contato com a velha Inglaterra para isso? É uma hipótese. Em alguma dessas cartas, ele poderia ter tomado ciência não apenas das decisões das cortes, mas também de que estava a ser chamado rapazinho e brasileiros por elas. Brasileiros e rapazinhos. Após as cartas e os despachos terem sido entregues pelos correios a Dom Pedro, este novamente acometido pelas cólicas, afastou-se do restante do grupo na companhia do padre Belchior. Dom Pedro, ele sofria de asma, né? Ele era asmático. Segundo o clérigo, Dom Pedro pediu que ele lesse em voz alta o conteúdo do material recebido. Somando-se à atenção catizada pelas notícias e levando-se em conta o mal-estar em que o príncipe se encontrava, é de se imaginar o quão irritado ficou. Ainda segundo o padre Belchior, Dom Pedro, depois de se ajeitar, teria amarrotado e deitado ao chão as cartas, de onde foram recolhidas e guardadas pelo religioso. O príncipe teria então procurado, no meio dos seus próprios pensamentos, ouvir o que o padre tinha a dizer. Depois, abotoando-se e compondo a fardeta, virou-se para mim e disse: "E agora, padre Belchior?" E eu respondi prontamente: "Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação." Em seguida, os dois caminharam para junto da comitiva que os aguardava, onde Dom Pedro, de acordo com relatos de testemunhas e com as lembranças legadas pelo seu futuro secretário, o Chalaça, teria consultado ainda outros integrantes. Sua Majestade meditou nas circunstâncias em que ele e o Brasil se achavam, e ouvindo os pareceres de muitas pessoas que escutara, sem que nenhuma delas suspeitasse ainda para que era consultada, decidiu-se declarar de uma vez a independência do Brasil. Depois de ter com os companheiros
o príncipe encaminhou-se em silêncio para os cavalos, seguido de perto pela comitiva. Então exclamou: Padre Belchior, eles o querem, terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Em seguida, o príncipe ter-se-ia voltado para Francisco de Canto e Melo. Diga à guarda que eu acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados de Portugal. O tenente Canto e Melo cavalgou em direção a uma venda onde se achavam quase todos os dragões da guarda. Gama Lobo relembra: poucos minutos poderiam ter se passado depois da retirada dos referidos viajantes, refere-se aos Correios Bregário e Cordeiro. E eis que percebemos que o guarda que estava de vigia vinha apressadamente em nossa direção, ao ponto em que nos achávamos. Compreendi o que aquilo queria dizer e imediatamente mandei formar a guarda para receber Dom Pedro. Mas tão apressado vinha o príncipe que chegou antes que alguns soldados tivessem tido tempo de alcançar as celas. Ainda segundo Gama Lobo, havia de ser 4 horas da tarde, mais ou menos. Vinha o príncipe na frente. Vendo-o voltar-se para o nosso lado, saímos ao seu encontro. Diante da guarda, que descreveu um semicírculo, estacou o seu animal e de espada desembaiada bradou: eis o que escreve o padre Belchior. Amigos, as cortes portuguesas, palavras de Dom Pedro, amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. E arrancando o príncipe do chapéu o laço azul e branco, decretado pelas cortes como símbolo da nação portuguesa, atirou-o ao chão, dizendo: laços fora, soldados! Vivam a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Respondemos com um viva o Brasil independente e separado e um viva a Dom Pedro. O príncipe desembaiou a espada, no que foi acompanhado pelos militares. Os paisanos tiraram os chapéus e Dom Pedro disse: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Juramos, responderam todos. Dom Pedro embaiou a espada, no que foi imitado pela guarda. Pôs-se à frente da comitiva e voltou-se, ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante
será independência ou morte. Dom Pedro I o herói brasileiro. Nosso primeiro herói brasileiro. Engraçado que eu não vi nesse bicentenário da independência nenhuma referência a Dom Pedro I. Eu não quero nem comentar quem foi Dom Pedro I em Portugal. Talvez eu acho que eu tenho que comentar um pouco. Eu estive em Porto, Portugal, e lá ficou o coração de Dom Pedro, mas o corpo dele ficou aqui no Brasil. Mas ele queria... Por quê? Por que ele gostava do Porto? Porque quando o seu irmão, Dom Miguel, que era apoiado por sua mãe, esposa de Dom João VI, apoiava Dom Miguel para tomar o poder da filha de Dom Pedro. Era filha, que tinha o direito à coroa. Mas também o brasileiro fez muita injustiça com Dom Pedro I, fez injustiça. Proclamaram a República depois, acabaram com Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I. Esse é um país, eu acho que desde o princípio, muito ingrato com os seus heróis. Muito ingrato. Tiradentes. Dom Pedro I era asmático, mas ele foi por conta que Dom Miguel, que era seu irmão, queria usurpar a coroa da sua filha. Ele partiu daqui do Brasil, inclusive ele foi praticamente deportado. Ele ficou num navio vendendo seus bens, do navio mesmo, vendendo seus bens que ele tinha, para poder ganhar algum dinheiro, ter condições de voltar para Portugal e lutar contra seu irmão, que queria usurpar a coroa da sua filha. E foi em Porto que as pessoas matavam cavalos, até cavalos. Comiam as tripas e davam a carne para Dom Pedro. Por isso Dom Pedro amou demais esse povo do Porto. Alguém conhece aí o vinho do Porto? Eu adoro um vinho do Porto. Então, Dom Pedro conseguiu recuperar a sua coroa lá. E tornou-se Dom Pedro IV, lá em Portugal. Eu não sabia nem dessa história. Conheci depois que o guia foi que me explicou essa história. Mas vamos falar de Dom Pedro quando estava aqui no Brasil. Ele promoveu a independência do Brasil. E eu não ouvi esse jumento, esse ignóbil citar uma vez o nome de Dom Pedro. Olha que é o bicentenário, 200 anos
de independência, que Dom Pedro, com toda a raça, com toda a coragem, desvinculou, tornou o Brasil de colônia para país. E esse elemento que você diz que é mito, esse imbrochável, você gosta dessa palavra, não é? Você crente, neopentecostais, você gosta, é? Você gosta do não brochável, né? Ai, crente. E neopentecostais, você gosta de Bolsonaro porque ele é um caba macho. Macho. Aí tem aquela música de... Para você, neopentecostais, de não querendo menosprezar ninguém, não quero isso. Né? Eu sou homem com H sou muito homem. Se você quiser... Como é o nome dele, aquele cantor? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mamãe, eu sou é homem, mamãe, eu sou é homem, mamãe, eu sou é homem, mamãe, eu sou é homem. Você gosta, né? Crente, neopentecostal. Quando diz assim, eu sou imbrochável, aí você... Né, neopentecostais? Ai, Deus. Você se assanha toda quando ele diz que é imbrochável. Ai. Ou então quando faz assim, ó, ó, aí você gosta, né? Neopentecostais. Gosta do brochar, ou você gosta assim de homem, né? Que não é imbrochável. Eu sou imbrochável. Aí, toma vergonha nessa cara. Vai procurar um homem, porra. Vai procurar um homem, tipo Dom Pedro. Fica aí idolatrando. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Aliás, eu acho que não só tem evangélico ali, não, que gosta do imbrochável. Acho que tem homem também que gosta do imbrochável. Não sei, né? Não tenho nada contra. Né? Agora, uma coisa é certa. Você valorizar uma pessoa tão ignorante, tão misógino, tão homofóbico, tão racista, que diz que nego se pesa em arroba. Meu irmão,
Você é o espelho dele. Você, que acha ele um mito, é o espelho dele. Covarde, misógino, grosseiro, mal educado, racista, complexado, todos os defeitos que ele tem, se você o admira, você é a cópia dele. Tá entendendo? Você é a cópia dele. Burro, ignorante, homofóbico, misógino, racista, você é a cara dele. Você que diz que ele é mito, é porque não é ele que é mito, é você que é burro. Ele não é mito porra nenhuma. Você que é burro, ignorante, você não conhece nada. Vá ler. Vá ler. Vai estudar. Ou você está ganhando merreca? Talvez. Quando a gente idolatra um jumento, a gente está aquém do jumento. Quando a gente idolatra um bezerro de ouro, a gente está aquém do bezerro de ouro. Como aconteceu com Moisés, lá no deserto, na travessia entre o Egito e Jerusalém, a terra prometida. Você está se comportando como este mesmo povo hebreu que vieram da escravidão. Foi preciso Deus estabelecer leis para poder manter a ordem civil. Já falei aqui em outro vídeo. Deus teve que estabelecer e deu a Moisés 10 leis para que pudesse manter a civilização. E tudo isso, você que é crente neopentecostal, vai ler a lei de Moisés, vai ler os evangelhos. Não siga merda de pastor, não, rapaz. Tem pastor aí que não sabe nem ler. Não estudou. Não sabe interpretar as leis de Deus, os evangelhos. Não sabe interpretar, não estudaram teologia, não estudaram filosofia, não estudaram nada. Que apesar de que filosofia não quer dizer nada com teologia. Filosofia é outro ramo.
Nietzsche estudou, foi filósofo, primeiramente ele era filólogo. Ele era filólogo, ele estudava línguas, estudava interpretações linguísticas, essas coisas. Mas depois ele tentou ser pastor. O pai dele era pastor, e ele tentou ser pastor. Nietzsche tentou ser pastor. Ia para como é que chama, meu Deus? Aquele lugar, os mineradores, né? As minas, todo farrapado, todo esfarrapado, tudo coisa para se dizer que era pastor, que era isso e aquilo. Depois não deu para merda nenhuma. E aí ele foi ser, não por academia, mas por livre e espontânea vontade, virou filósofo. Ele tem coisas, eu gosto de algumas coisas que ele diz. Muito inteligente. É hoje talvez um filósofo mais discutido na humanidade. Nietzsche é. Porque ele teve algumas expressões que, de fato, despertaram, assim, Eu li toda a biografia de Nietzsche. Sobretudo quando Nietzsche, ele estudou tanto a Bíblia e ele usava muito Mateus, porque Mateus relata a morte de Jesus. E ele conclui com uma frase estúpida: Deus está morto. Ele leu a vida inteira, ele era fissurado no Evangelho de Mateus, que falava da paixão de Cristo, que Cristo morreu. E ele diz: Deus está morto. Mas ele tem outras coisas interessantes, a lei do retorno. Mas você que entra nessas parafernálias, eu leio tudo. Saramago também não era cristão, era ateu. Lê tudo. Agora, eu tenho minha consciência crítica para saber exatamente em que terreno estou pisando. Não me deixo levar por qualquer coisa, não. Qualquer pastor, qualquer pensamento, qualquer idolatria, qualquer coisa. Vai estudar. Eu vou voltar. Eu não quero. É muito chato a gente ficar insistindo nesse negócio de eleição, esse negócio de presidência. É muito chato. Eu mesmo acho que é chato. Mas, pelo amor de Deus, você fazer a minha dentro da igreja, você dizer que apoia um ladrão corrupto, ladrão do seu dinheiro e do meu,
e você ainda idolatrar. Mito. Se você conhecesse um pouco da mitologia grega, do tempo de Sócrates, por exemplo, Platão, você ia ver que mito é mentira, é falso, não existe. Mas é difícil entrar isso na sua cabeça, né? Que mitologia. Isso era quando a gente vivia 328 antes de Cristo, 300, 400 anos antes de Cristo. Que os mitos. Até eu acho, para não esquecer, eu vou lembrar de um episódio. Então, Sócrates, ele foi condenado, eu falei aqui, né? A BBC culta por duas razões. Primeiro que ele era... Sócrates era um... Sócrates não chegava a ser um filósofo, Sócrates, né? Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas ele vivia na praça com todos os alunos que ele pregava, né? Ele orava, etc., praticava retórica com aquelas pessoas, os jovens, né, de Atenas, até que chega até Platão, foi aluno de Sócrates, Platão. Talvez o maior, talvez não, ele foi o maior divulgador, porque Sócrates não deixou nada escrito, não sabia nada, era filha de parteira, andava descalço. Naquela época existiam os sofistas. Os sofistas eram professores de retórica, de oratória, mas eles cobravam. Só que Sócrates não cobrava nada de ninguém. E os sofistas tinham muito ódio de Sócrates, porque todos eles viviam disso, né? De ensinar, eram os professores, né? De oratória, de retórica, etc. Tanto assim que o pai de Platão era um aristocrata rico, fazia parte da política e queria que Platão também fosse um político. Mas para isso, era necessário ele fazer direito. Mas Platão, ao se aproximar de Sócrates, se apaixonou pela filosofia. Não quis saber de direito. Ele se apaixonou pela filosofia. Agora, interessante em tudo isso é que Sócrates foi um aluno, talvez por inveja, por maldade, acusou Sócrates, as autoridades, que Sócrates estava pervertendo
os adolescentes, os jovens, né? E Sócrates também defendia a introdução de um novo Deus. E tinha uma estátua lá como sendo o Deus desconhecível. Paulo, apóstolo Paulo, se aproveitou desse Deus desconhecido que os atenienses, os gregos buscavam, e Paulo disse: esse Deus desconhecido eu estou trazendo para vocês, que era o nosso Deus, que hoje veneramos, através de Paulo, que difundiu o cristianismo. Aliás, o cristianismo nasce com Paulo, que nem conheceu Jesus. Paulo era um perseguidor, ele era um soldado, por sinal, graduado no Império Romano, e ele era comandante, ele comandava, ele ia até que no caminho de Damasco. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas no caminho de Damasco, Paulo ia no cavalo, junto com o seu exército, para perseguir os cristãos. Ele ouve uma voz. Ele era Saulo, não era Paulo. Saulo. E ele ouvia aquela voz de Jesus que diz: Saulo, Jesus já tinha morrido, ele não conheceu Jesus. Saulo, por que me persegues? E quando ele olha para o alto, ele vê aquele sol extremo, ele fica cego e cai do cavalo. Mas Jesus diz a ele: vá, eu acho que foi Jeremias, vá à casa de Jeremias e lá ele vai recuperar a sua visão. E ele foi. E daí ele se converteu e começou a fazer o processo inverso. Ele foi perseguido. Em todo lugar que ele chegava, ele também era perseguido porque ele havia virado cristão. Mas só para voltar à história de Sócrates, quando Sócrates foi condenado, ele próprio se defendeu. Alguns queriam até advogados defender ele. Não, eu mesmo vou me defender. Sócrates. Mas, infelizmente, já havia a intenção de sacrificarem Sócrates, porque Sócrates era um cara, como eu disse, mal desejado pelos sofistas, por aqueles chefes de Estado, aquela coisa, entendeu? Então já estava tudo programado para ele morrer, para beber cicuta. Até que os seus alunos, inclusive o Platão, queria resgatá-lo da prisão. E ele se negou. Ele disse: não, eu vou enfrentar. Se for feita a justiça, que faça, senão que eu morra. E ele morreu bebendo cicuta. Bom, mas voltemos ao 7 de setembro. Que vergonha! O presidente de Portugal estava ali, do lado, e o presidente não trocou uma palavra com ele. Meteu aquele Zé Papagaio no meio entre um e outro, menosprezando ele.
Inclusive, já havia um fato anterior que o presidente daqui convidou ele para um almoço e na última hora desconvidou. E trouxeram o coração ainda de Dom Pedro, que estava no Porto, que é o lugar onde ele fica. E esse infeliz fez isso até com o presidente de Portugal. Nós que fomos colônia de portugueses, Dom Pedro, que nos deu a liberdade, que nos tornou independentes. E esse miserável fez isso. O grito de guerra dele foi, em vez de dizer Dom Pedro, salvar alguma coisa, falar alguma coisa sobre... Mas também ele não entende nada. Ele não conhece. O que exigir disso? O que esperar desse presidente? O que esperar? Bota uma arma na mão dele, que por sinal ele foi assaltado, levaram tudo. Levaram tudo. Não deixaram ele nu porque não quiseram a roupa do miserável. Mas levaram a pistola, levaram o diabo quatro. Esse desomem, macho. Você é evangélico. Você não vai ter paz comigo. Você não vai ter paz comigo. Nem com Deus. Eu falo em nome de Deus, eu posso falar porque eu tenho um Deus. Eu posso falar no nome dele. No nome de Jesus. Eu posso, eu tenho autoridade para falar. Eu tenho autoridade para falar. Não estou ganhando nada. Quem não tem autoridade é quem usa a palavra de Deus para ganhar voto, para ganhar dinheiro. Eu não uso o nome de Deus para isso, não. Eu uso o nome de Deus para alertar, para levar paz e amor para aqueles que não conhecem Deus. Ô Jesus, não uso a palavra de Deus em benefício próprio. Deus sabe do meu coração. Tomara que você tome essa consciência, que Deus também sabe do seu coração. Não são suas palavras que Deus se agrada. Muito mais vale você ficar em silêncio com Deus no seu coração do que você falar, orar, falar. Fique em silêncio. Você e Deus, fique em silêncio. Fique em silêncio. Ele lhe entende. Ele está dentro de você. Fique em silêncio. Reconheça que você é fraco, que você peca.
como eu. Fiquemos em silêncio, peçamos perdão por falhas. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho um filho que morreu com 29 anos. Eu sei que fiz coisa com ele que eu me arrependo. Mas não é porque eu quisesse mal dele, eu queria o melhor para ele. E ele morreu. Não posso mais conversar com ele. Pedir perdão a ele. O que é que eu faço? Me entrego a Deus, peço perdão a Deus, e certamente Deus vai me perdoar e vai aliviar este sofrimento. Todos nós erramos, todos nós falhamos. O ruim, o que não deve ser, é quando não reconhecemos as nossas falhas. É desprezível. Apanhei muito quando era criança também. Talvez daí venha a continuidade do que recebemos e do que passamos. Mas tem um momento que a gente tem que cortar esse cordão umbilical que vem de mãe para filho, de mãe para filho. Entendeu? É pena que, às vezes, a gente só vai perceber isso quando a gente já está numa certa idade, e pior quando você não tem mais tempo. Não tem mais tempo de ter mais paciência, mais tolerância, mais amor, mais afeto, mais carinho. E às vezes até se lhe machucam, você ficar, olhe, obrigado, tchau. Esse é que é pior. É quando você não tem mais tempo. Fica com Deus. Viva Dom Pedro I. Não sei se lhe disse conclusivamente, mas Dom Pedro I, que ele foi para Portugal para reconquistar o trono que pertenceria à filha dele, por conta do irmão dele, ele conseguiu. Ele resgatou o trono do irmão que queria subtrair a coroa de Portugal. Com luta. Como disse em Porto, as pessoas matavam, chegou ao ponto de acabar tudo, carne de boi, essas coisas tudo, e matavam
animais, cavalos. E o povo comia tripa e Dom Pedro lá lutando dentro do mar ainda, e ele conseguiu recuperar o trono que lhe pertencia. Ok? Tchau.